graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios. Capítulo 9, as demandas do ministério de Paulo. Mas na aula passada, no tópico 1, a conduta no ministério, recomendamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 6 ao capítulo 7, versículo 1, e tratamos os seguintes assuntos. O que é o cristianismo segundo a interpretação de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 ao 7? Qual a importância e o propósito do cristão ser separado do mundo? E hoje, no tópico 2, a separação, seu princípio e promessa. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 6, versículo 13, ao capítulo 7, versículo 1. Amados, observe, nós vimos na última aula que a separação de todo o mal é o princípio fundamental da comunhão entre Deus e o seu povo. E que esse conceito e exigência continua no Novo Testamento. Mas, agora, o cristão é o povo escolhido de Deus, restaurado do cativeiro e da corrupção do pecado, por meio da morte de Cristo. Em vista disto, Paulo faz seu apelo apresentando dois argumentos para a realidade desta separação entre a igreja e o mundo. O argumento do jugo desigual, versículos 14 a 16. Paulo começa exortando os coríntios: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Capítulo 6, versículo 14. Então, Paulo diz que a natureza dos dois são diferentes, pois é inadmissível que o cristão queira comungar com uma pessoa que se opõe a Cristo ou ao Senhor Jesus. Exemplo dos quais podem ser aplicados o princípio da separação na nossa vida, como namoro, casamento, amigos, sociedade comercial, etc. A Bíblia não condena o contato com não crentes, mas sim a comunhão com eles. Temos que estar atentos. E Paulo faz 5 indagações que merecem a nossa consideração. Primeiro, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Versículo 14. Aqui temos uma comparação do estado espiritual do crente e do descrente, né? Ou seja, o crente dedica-se à retidão e o descrente à iniquidade. E lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Não se trata de odiar o descrente, entenda isso, mas de odiar o mal. Né? 2. Que comunhão da luz com as trevas, ainda no versículo 14. Não tem, amados, não tem como o cristão permanecer fiel a Cristo e, ao mesmo tempo, ter comunhão com o mundo, ou com as coisas do mundo. Terceiro, que harmonia entre Cristo e o maligno, versículo 15. Pois bem, Cristo veio para salvar, o maligno para destruir. E sempre procura anular o propósito de Deus. Respondeu a questão, a pergunta? 4. Que união entre o crente e o incrédulo, ainda no versículo 15. A vida do descrente é centralizada no seu eu, a do crente em Cristo. Outra diferente, o tesouro do descrente está na terra, o do crente está no céu. Então, o crente busca a glória de Deus e o descrente busca a glória dos homens. Bem? 5. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Versículo 16. Amados, eu acho que você já entendeu isso. O templo era, no Antigo Testamento, o lugar da habitação de Deus entre o seu povo. O judeu preferia morrer a ver o templo profanado. Muito mais o cristão, que é o templo vivo de Deus. Amém? Entenda isso. O argumento baseado na promessa, versículos 17 e 18. 17 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor,
Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos. Amém? Então, a separação aqui é essencial para nós recebermos as bênçãos de Deus e termos comunhão com Ele. É termos o próprio Deus com toda a sua proteção e cuidado paternal. Então, Paulo exorta os fiéis a renunciar tudo que, no corpo e no espírito, é contrário à nossa justiça em Cristo. Não há, amados, entenda isso, não há meio termo neste assunto. Separação, seus motivos e responsabilidades. Capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Amém? E Paulo aqui emprega esse termo carinhoso, demonstrando aos coríntios o seu contínuo amor por eles. E, consequentemente, lembrando-lhes do amor que cada um deles devem a Paulo, como também ao Senhor. O segundo motivo que Paulo apresenta é o temor do Senhor. A mistura do crente com o mundo resultará em perda de galardão, de posição no céu, na presença de Deus. Amém? Então, duas responsabilidades. Devemos purificar de toda impureza e aperfeiçoar a nossa santificação. Amém? Então, a purificação refere-se ao lado negativo e deve ser constante na vida. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, diz: a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Responsabilidade, né? O cristão santificado sabe que existem coisas às quais sempre dirá não. Então, o crente recusa a envolver em qualquer coisa pecaminosa, resiste à tentação. Amém? Então, vamos lá. O propósito não é somente purificarmos, mas também chegarmos a uma santidade positiva, até que agrademos em pensamentos, desejo e atitude e orações. Então, à medida em que nos separamos do mundo e nos consagramos a Deus, Ele haverá de aperfeiçoar a santidade em nós, amados. É isso que nós temos que buscar e entender. Então, existem dois tipos de pecado. Paulo menciona dois tipos de impureza espiritual: os pecados da carne e os pecados do espírito. Os da carne são pecados cometidos por meio da ação que requer o uso do corpo. Bem? Os do espírito são ideias, filosofias, doutrinas e atitudes falsas. Amados, entenda uma coisa aqui. Estes últimos, né, que são vários pontos, são piores do que os primeiros. Quase sempre não são reconhecidos como pecados e, por isso, são mais difíceis de ser purificados. Né? Então, a separação do mundo não é somente conformar-se com a vontade de Deus nos atos externos, mas ser purificado de más atitudes e desejos do coração e também da mente. É submeter-se a Deus em todos os momentos, dar-lhes toda a glória e dedicar-se à sua causa. Né? O cristão, lembre-se, o cristão está no mundo, mas não deve viver segundo o padrão do mundo.
algumas observações práticas das impurezas mundanas, das quais o cristão deve manter-se afastado. Primeiro, o desejo do mundo. A maior tentação sempre virá através do desejo. Romanos 8 fala a respeito. Depois você dá uma lidinha lá para esclarecer isso para você. Então, o espírito guerreia contra a carne. Os prazeres sexuais ilícitos, o materialismo quanto a riquezas, poder, fama e glória humana devem ser rejeitados. Segundo, o prazer do mundo. O cristão deve vigiar para não se envolver na busca do prazer que não agrada a Deus, né? Tais como pornografia, bebidas, glutonarias, etc. O cristão deve perguntar se sente prazer no pecado e na iniquidade, inclusive através do olhar, através do ouvir, de ouvir com prazer as coisas que o mundo oferece, né? Olha, muitos cristãos acham que, não, eu não gosto de carnaval, tal, eu não vou no carnaval, mas permite que o carnaval entre na sua casa através da televisão. Então, você está vendo, você está ouvindo, e aquilo está te trazendo satisfação e prazer. Essa é a advertência que Paulo está trazendo para nós. Terceiro, vestir-se como o mundo. O cristão deve ser modesto e decente em suas vestimentas. Amados, observe, o prazer imoral é tão admirado, copiado e promovido. Normalmente, o povo do mundo se veste para atrair a atenção e o interesse para o seu corpo. Mas, infelizmente, nós estamos tendo cristãos que estão copiando esse padrão e trazendo isso para dentro da igreja, para dentro da sua casa, para a sua vida. São padrões diferentes, entenda isso. Quarto, pensar segundo o mundo. As falsas filosofias, tais como humanismo e tudo quanto ele acarreta, não devem ser aceitas. O cristão rejeitará as vãs ideologias e conceitos puramente humanos, bem como o modo de pensar do mundo ímpio. Separação, você é diferente. Quinto, agir segundo o mundo. O cristão não procura louvor, glória, honra e posição da maneira como o mundo faz. Pelo contrário, nós temos que observar isso. Procura servir a Deus com humildade. Deste modo, Deus o abençoará segundo a sua vontade. Sexto, atitudes mundanas. Atitudes de orgulho, autossuficiência, rebeldia, desrespeito aos pais, desrespeito às autoridades. Tudo isso, amados, não tem nada a ver com o cristão. Ele tem que ser, novamente, repito, diferente. Não agir como o mundo está agindo. Sétima e última, para nós encerrarmos, métodos pecaminosos do mundo, usados pelo crente para atingir seus propósitos. A mentira, a falsificação de informações e a autoexaltação. Amados, o crente não age dessa maneira. Algumas perguntas que o crente deve considerar para determinar o que é ofensivo a Deus ou não. Tipo, o que penso, digo ou faço contribui para a glória de Deus? Tem aparência de mal? O que penso, digo ou faço pode fazer cair o cristão? Dificulta a minha vida de oração? O que penso, digo ou faço contribui para paralisar o meu apetite pelas coisas espirituais? Intranquilizar a minha consciência? O que penso, digo e faço aprova algo que Cristo morreu para desfazer? Amém? Lógico que nós poderíamos continuar. Eu vou colocar aqui uma etc. Então, nós temos que estar
nos analisando completamente todos os dias, amados. Não é os outros me julgar, é eu mesmo me analisar, né? E ver o que está de errado. Através do quê? Através do conhecimento da palavra. Amém? Então, na próxima aula, no tópico 3, o arrependimento dos coríntios e o princípio e promessas divinas sobre a contribuição financeira. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 9. E vamos responder as seguintes questões. Qual a característica do verdadeiro servo de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 16? Quais os princípios e promessas divinas sobre a contribuição financeira? Amém, amados? Então, nós começamos a cada vez mais entender a maneira de Paulo nos levar a nos analisarmos com relação à nossa maneira de agir. Será que nós estamos agindo de acordo com a vontade de Deus? Então, nós temos que nos questionar a esse respeito. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem dúvidas, vai lá nos comentários, deixa a sua pergunta. Né? Nós estaremos, com o maior prazer, respondendo. Né? Porque o nosso objetivo aqui é nós crescermos em conhecimento e graça. E estarmos prontos para a volta do Senhor. Porque Ele está vindo buscar sua noiva, a igreja. E nós, recentemente, ou bem próximo, estaremos comparecendo diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo aquilo que Ele nos deu, de todos os dons e galardões que Ele nos deu para nós fazermos a obra que Ele nos recomendou, o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém? Então, amados, estejam prontos, estejam preparados. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.